a imagem dele? Cadê o presidente do Corinthians? Ele tá assinando um cheque ali, Benja. Cadê Osmar Stabile? Aí, tô vendo o Osmar Stabile aí. Osmar, boa noite, é o Benja. Tudo bem? Me ouve bem? Benja, tudo bem? Como que vai? Tudo bem com você? Eu tô bem, Osmar, mas eu fico, você sabe, eu não nego, né? Nunca neguei, eu sou torcedor do Corinthians. Eu fico chateado, Osmar. Sabe? Pô, tudo no Corinthians tem que ser na briga, na violência, no xingamento. Sabe, Osmar? Eu saí daí há 20 anos, a gente se conhece há muito tempo, fui conselheiro. Rapaz, eu saí em 2005, nós estamos em 2026. E tudo no Corinthians tem que ser resolvido assim. Ontem eu fiquei perplexo, pô. Era um dia importante para a história do Corinthians, uma mudanças importantes para o clube, o fiel torcedor, um monte de coisa importante. E aí o pau cantou. E aí eu quero perguntar para você, Osmar, isso foi só um desabafo? Você falou uma acusação muito grave lá do lado do Romeu. Então, eu acho que você foi muito corajoso na hora de falar do lado dele, na cara dele. E aí eu também te pergunto o seguinte, era a hora de falar aquilo, Osmar? Não era mais importante a votação do que aquilo lá? Boa noite, Osmar, e obrigado por você estar aqui com a gente. Boa noite. Prazer em falar com todos aí. Com o Benja, com o Marcos Belo, com o Dodô, Calil e André Galvão. Satisfação em falar com vocês. Obrigado. Eu acho que o fato é mais importante do que o momento. O fato é muito importante. A gente está acostumado aqui no Brasil que o fato fica para depois. E a gente sempre arruma uma desculpa para não resolver o problema. E eu acho que a hora, o momento, o tempo, não é tão importante como o fato. O fato ocorreu, e eu tinha dito na última reunião do Conselho Deliberativo, para todos que estavam lá, com a presença do presidente do Conselho, com o presidente do CORE, com o presidente do Conselho Fiscal, do Conselho de Ética, todos eles estavam presentes, todos os presidentes também de comissões, que eu se eu sentisse coagido por alguém, que alguém não deixasse eu administrar da forma que deveria ser o Corinthians e não das formas anteriores que o Corinthians for administrado, eu iria colocar na reunião do Conselho, a próxima reunião do Conselho. E assim foi feito. Eu coloquei na reunião do Conselho porque eu acho que o fato é mais importante do que o tempo. Então, a gente não pode deixar o fato para lá. O fato aconteceu na sexta-feira, a reunião na segunda. Teve mais um problema de uma situação de um jornalista que foi envolvido. Foi vazada uma informação por um jornalista que não era verdadeira. O jornalista me ligou, né? E falou sobre o assunto. Eu fui conferir, porque eu não sabia do que se tratava, e não era verdade. Você pode explicar e isso, o jornalista Osmar? pediu. Porque eu não estou sabendo. Você pode explicar o que aconteceu disso aí? Como você é o nome do jornalista, não? Já não sei mais, né? Vamos lá, tem que falar aqui no Corinthians. Fábio Não Lázaro. pode esconder, não. É isso aí, Osmar. Fábio Lázaro, isso. Exatamente. Tem que ser. Aqui no Corinthians não dá para esconder nada. Nós temos que fazer o Corinthians diferente do que foi feito em outras épocas. Concordo. Mas o que aconteceu com esse jornalista? Então, ele me ligou e falou assim, olha, presidente, deixa eu falar uma coisa com você. A pedido do presidente do conselho, ele falou para mim que era para vazar para você, que aconteceu o seguinte, você contratou uma pessoa de uma gestão anterior aí que teve problema de uma invasão no quinto andar e teve uns problemas na reunião do conselho. Eu falei assim, olha, eu não estou sabendo, mas se houve alguma contratação, eu preciso... Aí eu falei, me segura um pouquinho, que eu vou tomar conhecimento disso e te retorno. Ele falou assim, ó, o presidente do conselho vazou para mim e disse que era para avisar para você que ele que vazou. Eu falei assim, pô, além de falar tudo aquilo para mim na sexta-feira, eu já estava muito magoado com tudo que aconteceu, porque ele disse abertamente, ou você faz o que eu quero, ou eu vou te F, né? Eu quero respeitar os ouvintes e dizer para todos que a palavra que ele utilizou foi essa. Então,
Eu não gostei disso, fiquei muito magoado, porque um presidente do Conselho Deliberativo não pode falar isso com o presidente do Corinthians. Se a gente aceitar esse tipo de coisa, acabou, é melhor não estar na administração. Eu acho que a gente tem que administrar da melhor forma possível, com determinação, procurando melhorar todos os aspectos. A gente está fazendo isso, procurando o melhor, né? Acertos vão acontecer, erros podem acontecer, não tem problema nenhum. Quando errar, volta atrás, dá meia volta e acerta, né? E procura melhorar. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que às vezes eu posso errar aí, mas eu não tenho medo de dizer, errei, voltei para trás e consegui consertar. É isso que aconteceu. Eu disse que colocar na reunião do Conselho Deliberativo, e a próxima reunião do Conselho Deliberativo foi essa. E eu não poderia deixar que o tempo fosse mais importante do que o fato. E quando ele te falou isso na sexta-feira, qual foi sua reação na hora? Tinha testemunhas? Tinha testemunha, levei no Conselho Deliberativo e as testemunhas comprovaram, dentro do Conselho Deliberativo, o que aconteceu. As duas testemunhas, tinha mais 2 seguranças, mais um segurança eu resolvi não levar, porque são seguranças particulares meus, e as pessoas que estavam lá, conselheiros, que ouviram e também comprovaram também no microfone do Conselho Deliberativo. E qual foi a sua reação? Aí ele pediu 10 minutos. Qual foi a sua reação na hora? Eu falei assim, eu não posso aceitar esse tipo de coisa. Fiquei muito magoado. Eu estava sentado, eu abaixei a cabeça e falei assim, eu poderia... Você sabe que eu sou meio que estourado. Eu pensei 2 vezes e falei assim, não, é um negócio para a gente resolver no Conselho. E no Conselho Deliberativo, como eu quero repetir para vocês, estavam todos os presidentes ali. E eu disse numa reunião anterior que se tivesse alguém me atrapalhando, que eu ia no Conselho Deliberativo, onde estava, vou repetir, presidente do Conselho, presidente do CORE, presidente do Conselho Fiscal, Conselho de Ética, e todos os presidentes de comissão estavam presentes. Então era o momento de eu colocar numa situação no qual eu fui constrangido. Tentou me pressionar, dizendo que tinha que fazer aquilo que ele estava determinando. E isso não é possível. Nós vivemos numa democracia e o sistema democrático diz que cada um cuida da sua parte. Eu não me envolvi em nenhum momento na questão do estatuto, porque eu sou executivo, eu não tenho que me envolver, eu tenho que cumprir, eu estou cumprindo esse estatuto, que é o atual, e se mudar o estatuto, eu vou cumprir o estatuto moderno, novo, que estão dizendo que é para votação. Ele pediu 10 minutos para poder voltar com a reunião, suspendeu por 10 minutos, com 6 minutos ele juntou as coisas dele, 6 minutos e meio, na verdade, deu. Eu até cronometrei hoje para dar uma olhadinha, com 6 minutos e meio ele juntou as coisas e foi embora. E disse, a reunião está encerrada, vou utilizar o artigo 45 para poder colocar em votação na Assembleia, esquecendo-se do Conselho Deliberativo. Ele podia ter retomado a reunião com toda tranquilidade. Eu acho que isso acontece no Senado, na Câmara dos Deputados, discussões, acertos e erros. E eu acho que quando eu recebi a pressão da torcida, depois de 3, 4 dias, 5 dias que eu estava aqui, eu recebi a torcida, fui pressionado naquele momento, a torcida foi embora, eu subi e fui trabalhar no quinto andar, não tem problema nenhum. Eu acho que quem administra o Corinthians está sujeito a passar por todas as situações. E eu acho que for grosso para a gente administrar o Corinthians. Isso, você pode ter certeza, ninguém vai vir aqui e dizer que eu devo fazer, que eu não devo fazer. Se eu estiver errado em alguma coisa, eu tenho um grupo de pessoas que trabalham para a reestruturação administrativa, eu tenho um grupo de pessoas que trabalham para a reestruturação financeira, e esse pessoal estão trabalhando com a determinação. Não vou deixar se envolver aqui e dizer de que forma o Corinthians deve ser administrado. É da melhor forma possível. A gente está procurando fazer o melhor, a gente está procurando fazer o que é de melhor para o Corinthians. É muito difícil, pegamos numa situação difícil, pegamos. Pergunta para mim, você sabia do que você estava recebendo? Eu sabia, eu tinha conhecimento. Então eu achei que eu deveria participar e falei assim, eu vou conseguir realizar. É o momento de ter um presidente que queira melhorar as coisas. Então eu resolvi assumir a presidência do Corinthians e fazer o melhor possível. É isso que eu estou tentando fazer. Quer dizer, não tentando não, estou fazendo. Estou fazendo e vou fazer o melhor que posso para o Corinthians.
no período que eu estiver aqui, recebi o Corinthians numa situação, eu tenho certeza absoluta que eu vou devolver o Corinthians